Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Meu convidado de hoje é um empreendedor que se viu desde cedo tendo a necessidade de ter independência financeira. E hoje ele se vê ajudando pessoas a emagrecer e ganhar qualidade de vida. Vamos saber essa história? Então roda a vinheta e vem comigo. Nós estamos aqui com o Arthur Rangel, da Emagrecentro. Arthur, bem-vindo ao Quem Pode Pode. Obrigado, Luciana. Como é que estamos? Tudo bem, ó. Antes da gente começar, deixa eu te dar um presente. Olha! A gente deixa aqui a canequinha. Que isso, Cuidado que tá muito com obrigado, perfeito. Olha, já tem uma caneca agora. Viu? Vou te contar um segredo, meu gato derrubou minha caneca, foi ontem. Então, pronto, já tá substituindo. Já tô com a caneca, top demais. Arthur, pra gente começar, eu sempre faço essa pergunta. Né? Quem é o Arthur? Vamos lá, o Arthur é um cara que nunca se... Vamos lá. Nunca se contentou com pouco. Sempre deu o melhor dele em tudo que ele fez. E desde jovem queria uma carreira de... Sempre gostou de empreender, né? Só que minha mãe sempre botou na minha cabeça de estudar também. Top demais, foi muito bom todo o estudo que ela dedicou a mim. Que com ele eu comecei a entender o passo a passo do empreendedorismo, né? Com 19 anos eu passei por... Antes disso, né? Eu sempre gostei de vender as coisas e tal. E aos 19 eu passei por faculdade. Mas sempre minha mãe me sustentando, né? Pagando as melhores escolas, mas nunca tinha o que eu nunca tinha o meu, né? E sempre busquei procurar isso. Aí eu passei por faculdade UENF, lá em Campos, também era um deslocamento muito longo, e toda semana eu gostava de estar aqui na região dos Lagos, sempre fui apaixonado por aqui, morava em Iguaba na época. E aí com 19 anos eu fui para faculdade, totalmente diferente da vida, né? De estar aqui, de estar em Campos, outra realidade. E na faculdade eu comecei a sentir mais ainda a necessidade de ter o meu próprio sustento, meu próprio dinheiro. Você fez a faculdade de quê? Computação. Minha vida foi uma loucura. Eu vou explicar um pouquinho de cada um quando eu conto. Ninguém fala, caraca, cada coisa que você foi entrando na sua vida e depois encontrou Emagrecentro e viu um propósito nela, que hoje eu sigo ela como um propósito de vida. Na faculdade eu comecei nessa de, como é que eu vou arrumar o meu, como é que eu vou buscar o meu. Um belo dia eu fiz um brownie, olha que doideira, fiz um brownie, deu muito certo, e nessa eu falei, cara, se eu vender esse brownie, será que vai dar certo? Aí eu comecei pequenininho vendendo. Na faculdade? Não, aí vendia para os amigos aqui na região mesmo, que na região dos Lagos. Aí eu comecei a levar para a faculdade, aí comecei a vender para os amigos, aí começou o pessoal, por que você não deixa nos lugares para revender? Aí eu comecei a deixar nos lugares, aí um indicava para uma pessoa, eu deixava, aí eu comecei a abrir meu leque de lojas que tinham o brownie. Não sei se você conheceu o Alô Brownie, entregava para muita gente também aqui em Araruama, várias lojas tinham o Alô Brownie, Cabo Frio, aí eu comecei a distribuir para o Rio, para algumas escolas no Rio também, que tinha uma entrega boa. Eu já. Até que... Conhece? Conhece? Era muito gostoso, todo mundo elogiava muito. Você que fazia tudo? Eu que fazia tudo. Eu estudava durante a semana, chegava no final de semana aqui e começava a produzir. Ou seja, a minha vida era uma correria, chegava e ia produzindo, isso no final de semana, e conseguia entregar ainda. Tinha algumas pessoas que também revendiam o brownie, que faziam aumentar essa distribuição. E na pandemia... Fecharam todas as lojas que distribuíam o brownie. Eu fiquei de 40, 50 lojas, eu fiquei com apenas 2, mais ou menos assim. Aí eu me vi desesperado. De quantos brownies você vendia assim no mês? Cara, então no mês eu chegava a vender por semana, era por volta de uns 300 a 400 brownies. Por semana? Por semana, Uns 1.200 brownies. 1.200 brownies 1.600. 1.600 brownies por mês, mais ou menos. E tinha que fazer isso tudo isso no final de semana. Chegava quinta ou sexta, dependendo do... Mas você não tinha ajuda de ninguém? Era você mesmo? Eu sozinho. E fazia tudo. Desde a produção ao recheio, a embalagem, tudo. E era uma trabalheira danada. Só que dava, eu tinha esse, o final de semana eu conseguia fazer ainda, produzir. E vi a pandemia... Ele estava conseguindo ter seu dinheiro, então? Estava conseguindo ter meu dinheiro. Já comecei a ter meu dinheiro legal, consegui comprar meu carro à vista, foi bem legal isso. Com um brownie? Com um brownie, um bolinho pequenininho, ninguém dava nada e consegui ter essa renda já.
Consegui viajar também, rodei a Europa vendendo brownie, né? Eu fiz vários takes lá também do brownie. Então eu consegui me sustentar e ainda ter uma vida legal. Aí na pandemia quebrou tudo. A faculdade parou, a gente não sabia o que ia acontecer na pandemia, né? E nessa deu um mês, não voltou, deu 2 meses, não voltou. E não tinha venda de brownie? Não tinha venda, não tinha mais renda, não tinha mais nada. Eu fiquei desesperado. Aí nessa eu tinha um amigo que distribuía pizza na beira da estrada, sabe? Como tem hoje ainda? Hoje ainda tem, ele continua, ainda vende. Aí eu busquei na cabeça, pô, será que se eu produzir pizza, eu já produzia brownie, vou produzir pizza para vender para ele e tentar arrumar uma galera para começar a distribuir. A ideia sempre foi distribuição, né? Aí eu comecei, criei com uma renda que eu consegui guardar do brownie, uma parte, eu fiz uma fábrica de pizza em casa. A ideia, o projeto foi lindo, na cabeça estava tudo bem feitinho, só que no vamos ver, o lucro estava mínimo. E eu falei, cara, estou trabalhando demais, se eu botar alguém para trabalhar no meu lugar, vai zerar o lucro. E eu comecei aquela ideia foi indo por água abaixo. Uhum. E nessa, só que eu continuei, que era a única renda que eu tinha no momento, né? Aí eu parado em casa, pandemia, tudo muito fraco, não sabia o que ia acontecer. Eu comecei a procurar outras possibilidades. E eu tinha juntado um dinheiro do Brown também, deixei em bolsa, guardadinho e tal, rendendo. E aí que eu achei Emagrecentro. Cara, Deus me botou no Emagrecentro. Isso eu sinto muito, que Deus botou Emagrecentro na minha vida. Porque eu não conhecia ninguém que tinha. É uma franquia, né? Uma rede de franquias. Hoje é a maior rede de franquias da América Latina, de estética e saúde, emagrecimento. E por uma casa nunca soube de estética. Foi internet. Apareceu para mim, eu achei interessante o projeto. O que? Apareceu um anúncio? Um anúncio, basicamente. Aí eu me interessei, busquei mais sobre o projeto e comecei a me apaixonar. Falei, caraca, que projeto incrível. A venda dele é muito incrível, né? Eles têm o projeto de se emagrecendo é muito incrível. Só que no dia a dia não é tão fácil como eles vendem. Hoje estamos com 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, e até a Emagrecentro começar a rodar de verdade, demorou quase 1 ano e meio para ela, foi passo a passo, eu começando a entender. Hoje eu entendo a empresa de ponta a ponta. Hoje nós somos referência em Cabo Frio, hoje é a maior clínica de emagrecimento de Cabo Frio, estética. Hoje nós chegamos em Araruama, tem 2 meses, recorde também, já somos a 30ª maior clínica da rede de 350. A Emagrecendo Cabo Frio hoje saiu como a 11ª do Brasil, em cima das 350. Então, hoje a gente está como referência da rede em Cabo Frio e Araruama. E esse crescimento também foi em cima de muito estudar, né? Que a gente não pode parar de estudar. E eu sempre tive o estudo como base e eu nunca parei. Sempre investindo em cursos, em network, em seminários, em mentorias. Então, essa trajetória inteira que eu tive até aqui foi tudo investimento. Porque eu sempre soube que o estudo é a base de tudo. A gente é o que a gente sabe. Então, o começo foi muito difícil porque eu não sabia de nada. Hoje eu ajudo alguns franqueados também muito, né? Vem muito. Mês passado vieram 6 aqui na clínica de Cabo Frio, eu dei uma ajuda bem intensa para eles, porque eu sei quão difícil foi o meu começo, eu não tinha ninguém para me apoiar. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, eu consigo pelo menos passar um pouco do meu conhecimento, porque na minha época foi tudo pago, né? Não teve ninguém que chegou, vamos lá, eu vou te ajudar. Tem uma galera que ajudou de uma forma, mas a maioria das mentorias que eu tive que pagar e tive que pagar muito caro. Na época eu não tinha essa condição, então eu parcelei também. Foi jogada de all-in também. Algumas jogadas na minha vida foi um all-in, que eu não sabia se ia voltar isso que eu estava investindo. Então, eu sigo muito essa ideia. Tem algumas horas na sua vida, alguns momentos na sua vida, você tem que dar all-in. Senão você não consegue se destravar daquele passo. E a Emagrecendo Cabo Frio foi um all-in que eu dei na minha vida. Eu falei, cara, é tudo ou nada. E você, por um anúncio, você olha lá, você por um começou anúncio, a namorar eu gostei de namorar, fiquei alguns meses namorando, estudando, olhando o projeto, entendendo, vendo se dava nas minhas possibilidades. Com o dinheiro que você tinha, que ainda tinha sobrado do Brownie? Então, mais ou menos. Eu tinha uma merrequinha do Brownie que tinha sobrado. Aí na ideia do projeto era X. Eu gastei quase 2x para a primeira inauguração da Emagrecentro. Não pode falar quanto era? Então, eu tinha em bolsa, eu tinha 40 mil.
o projeto... Do Brownie. Uhum. E o projeto era 100, 120, assim, em média. E eu tinha um carro também, um Sandeirinho velhinho, mas deu 16 mil dele. O que eu fiz? Você tinha 56 mil. 56 mil. Uhum. Peguei um empréstimo, peguei dinheiro emprestado com minha ex, peguei dinheiro emprestado com minha mãe, com minha avó e falei, vou all in. Isso tudo... Vai juntar uns 240, então? Então, foram 180 a 200, mais ou menos. Por quê? Eu achei que fosse 120 ia dar. Pegava um empréstimozinho... Tinha de 56, 56, mas foi 60 e pouco de empréstimo. E show, dá. Nas minhas contas davam. No meio do projeto começou a ficar as coisas mais caras. Eu fiz a clínica do zero, botei parede de drywall em tudo, fiz um monte de coisa. Aí foi aumentando, aí não tinha mais. E você começou do zero ou você tinha uma loja pagando aluguel? Pagando aluguel. Eu consegui isenção de 3 meses, eu acho, mas também teve os primeiros 3 meses que foi pago de calção. Uhum. Ou seja, foi muito dinheiro de início para ter um retorno que não tinha já. Aí eu vendi meu carro para comprar os ar-condicionados, eu lembro bem dessa cena, eu dei um carro, aí comprei todos os ar-condicionados da clínica. Foram 8 ou 9, se não me engano. Aí pegava um dinheiro emprestado e acabava o dinheiro com quem ninguém mais tinha para me emprestar. Minha rede de pessoas que já tinham ido. Já não tinha mais nada. Vó, mãe, minha mãe também não tinha, ex também me deu um apoiozinho. E eu falei, caraca, agora vamos começar. Com o que tem, vamos. Aí foi, passinho de cada vez, passinho. Aí teve a época que dava uma subida, depois caía tudo de novo. Eu falei, caraca, o que eu fazia? De movimento de cliente. De movimento de cliente. E foi também pós-Bitcoin, né? Não. Cabo Frio, não tá legal. Uhum. Aí a gente foi passinho de cada vez, estudando, entendendo o mercado. Que aí, o que a gente virou mesmo foi dezembro do ano passado. A gente virou e começou a respirar, entender, falar, cara, começou a dar certo. Aí começou a dar certo, de janeiro começou a dar certo. A gente veio numa crescente esse ano, pro ano passado. Esse mês deu 600% de crescimento. A gente fez o cálculo. O mês passado deu 400 e pouco de crescimento comparado ao ano passado. E está numa crescente bem linear. Eu sei que vai estabilizar uma hora, vai começar a diminuir o tanto de crescimento, porque a gente já bateu um patamar bem dos 11 melhores da rede, né, de 350 unidades. Mas foi um crescimento bem legal, que a gente viu o porquê desse crescimento. Eu estava com o mentor, a gente fez, Arthur, qual foi a sua virada de chave? Não é uma virada de chave, são várias viradas de chave. A clínica tem vários setores que a gente tem que estar muito alinhado e sempre vai se desalinhando, a gente tem que alinhar. Hoje a gente tem treinamento mensal, treinamento semanal e feedbacks também necessários pontuais, né, que a gente tem que dar. Hoje somos, há 6 meses atrás eu falei, cara, eu estou ampliando e eu quero também fechar a região dos lagos para emagrecer para não abrir outras unidades aqui. Eu falei, E quando tinha um público muito grande em Araruama, Bacaxá, Saquarema, que tinha essa dificuldade, tinha uma galera que vinha, a gente tem bastante clientes de Saquarema, bastante clientes de Araruama, estava indo para Cabo Frio. Só que tinha muitos que acha difícil, mesmo sendo uma vez por semana nossa metodologia. Eu falei, vou tentar pegar Araruama. Aí eu conversei lá com o dono da rede, ele falou, beleza, tu deu 6 meses para inauguração. Aí eu comecei, isso foi em dezembro do ano passado. Eu falei, cara, vamos pouquinho em pouquinho. Aí eu achei o ponto. Hoje, não sei se você sabe, é na frente do Coqueiral. A clínica tá bem legal lá. Na frente daquela antiga boate 022, né? Achamos o ponto, começamos a desenvolver, chamamos o arquiteto para dividir, porque é um ponto bem menor que o de Cabo Frio. Lá em Cabo Frio a gente tem 300 metros de clínica, 300 metros quadrados. Aqui a gente está com 100. Só que o arquiteto fez um milagre lá que conseguiu usar os 100 de uma forma extraordinária. Também uma parte do marketing, da equipe de prospecção. Fica em Cabo Frio, então fica mais fácil também ter um pouco menos de espaço aqui. A gente fez a clínica, conseguimos inaugurar 2 meses atrás, né? Nossa inauguração também foi uma doideira, que estava previsto para um dia, tivemos um problema com a fachada, tivemos que fazer a fachada inteira e tivemos que reinaugurar uns 15 dias depois.
E nisso a reinauguração não foi o que a gente esperava, mas depois começou a andar também num fluxo muito grande. E hoje aí, a Adriana também, uma das nossas clientes sensacional, ela que falou com você, ela e Michele, né? Elas já tiveram um resultado muito expressivo. Michele perdeu acho que 9 quilos, um peso que ela tinha muita dificuldade de perder. A vida dela toda foi tentar perder peso, quando foi lá na clínica conseguiu perder de uma forma rápida e satisfatória que manteve, né? Mas aí, Arthur, como é que é a metodologia da Emagrecentro? Perfeito. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha lá. A gente trabalha com enzimas metabólicas que aceleram o metabolismo. A gente trabalha alguns pilares que a gente sabe que faz a pessoa engordar e a gente trabalha contra isso. Que é ansiedade, a gente cuida, fome, a gente cuida da retenção líquida, que a mulher normalmente tem muito, com excesso de sódio, falta de água, a gente cuida. Alimentação é o nosso pilar. O que é a alimentação da Emagrecentro? Hoje o método 4 fases, que é o nosso método base, que a maioria dos nossos clientes utiliza, é o método patenteado pela rede. É o único método nacional que nós damos certificado de garantia. Por isso que um dos nossos pontos de sucesso é ou você emagrece ou a gente devolve o seu dinheiro, dependendo da pessoa que seja. Algumas pessoas a gente pede alguns exames, mas também já começa com o tratamento para ela começar a emagrecer já. E em cima desses exames a gente faz algumas alterações, dependendo da pessoa, né? Então, com esse método a gente garante resultado. E todos os outros aceleram esse resultado. E qual que é o resultado? Em 5 semanas apenas a gente garante que você vai perder de 5 a 10% do seu peso. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos consegue perder até 10 quilos em 5 semanas. Tem gente que perde mais, mas a gente garante isso. Mas o que é feito para isso? Então, alimentação. Como é que controla a ansiedade? A auriculoterapia, a auriculoacupuntura, já ouviu falar? Já. Sensacional. Controla ansiedade, fome, estresse, metabolismo alinhado com ele. Queima calórica, a gente tem uma plataforma vibratória para acelerar essa queima calórica também. A retenção líquida, a gente tem uma manta com infravermelho, que vai diminuindo a retenção líquida da pessoa. Metabolismo, a gente tem as enzimas metabólicas, também são produzidas só pela Emagrecentro, pela farmacêutica PHD Brasil, produz essa enzima que é parceria, né? Exclusiva Emagrecentro. E o que é a base do Dr. Edson? Mínimo de risco com máximo de resultado. Então, não tem risco. A gente tem esses pilares bem alinhados. Então, com o método 4 fases alimentar, com tudo isso que eu falei, a gente consegue esse resultado bem expressivo. Tem gente que já perdeu 8 quilos em uma semana. É muita retenção líquida, a gente sabe, mas tem muita gordura ali eliminada junto também. Então, e outro ponto muito importante é semanal esse acompanhamento. Ou seja, muitas vezes a pessoa se perde no meio de um mês de tratamento, normalmente que é mês a mês, se perde nesse meio termo. Já aconteceu comigo, né? E para voltar, às vezes, se sente mais desconfortável em voltar. O nosso não. O nosso é um tratamento que a gente fecha um plano de tratamento e tem pessoas que precisam de 5, 10, 15, 20 semanas. Uma pessoa que precisa perder 30 quilos. Em 6 meses a gente consegue eliminar esses 30 quilos da pessoa. Caramba. Aí, muito uma legal. Vez por semana a pessoa Uma volta... vez por semana a pessoa está tendo esse acompanhamento. E faz todos esses procedimentos para ela conseguir... Uma vez por semana ela faz todos esses pilares? Todos esses pilares. Uma vezinha lá na clínica, fica 1 hora e meia, faz tudo isso. E tem esse acompanhamento. E junto disso faz a avaliação de bioeletrônica, que aí vem todos os seus dados. Como assim? É uma avaliação que mede percentual de gordura, massa muscular, metabolismo e repouso, mede cintura também, quadril, mede gordura visceral, nível médio, mais ou menos. Sempre fala que sempre quando o nível da bioimpedância de gordura visceral está alto, a gente pede para você fazer um exame de ultrassom abdominal. Porque a gente não tem certeza em cima daquela balança, mas ela dá uma base. Então, com o ultrassom abdominal, a gente tem a certeza do qual nível você está de esteatose hepática. Então, com isso, apenas a avaliação que normalmente a gente presenteia o paciente, porque com essa avaliação a gente tem como fazer o plano dele, que é necessário, normalmente a gente presenteia com essa avaliação. Apenas com essa avaliação o cliente já tem uma noção imensa de como é que está a saúde dele. Então, a gente não cobra nada, não é cobrado essa avaliação inicial, né? E ele não tem necessidade de fechar um tratamento com a gente. Só com essa avaliação ele já tem uma base tremenda de como é que está a saúde dele. E sempre a gente dá algumas dicas também na avaliação, de quantidade de água necessária para essa pessoa. Estava vendo um estudo que
esse é um ponto também da importância da água. 90% das enxaquecas que existem são por falta de água. Hoje uma pessoa tem que beber de 0,35 ml 35 a 50 ml por quilo de peso. Um exemplo, um indivíduo de 100 quilos tem que beber de 3,5 litros a 5 litros de água por dia só para estar hidratado. Então, só nessa avaliação a gente já indica também para os pacientes isso. Então, a pessoa já tem uma noção do quanto que ela gasta de energia diária nessa avaliação, que é o metabolismo em repouso dela. Se ela faz uma atividade física, a gente tem mais ou menos uma estimativa de quanto que ela gasta nessa atividade física. Então, com essa avaliação, a gente tem uma base do que a pessoa precisa. Nessa avaliação, a gente indica um melhor plano para ela, quantidade de tempo, procedimentos indicados. E a gente também tem outros procedimentos estéticos, que são enzimas para gordura localizada, criolipólise. Já fez algum procedimento estético? Já. Então a gente tem vários procedimentos estéticos, ozonoterapia. Então, todos esses que aceleram esse processo de queima de gordura, também a gente tem lá. Dependendo da pessoa, a gente entra com esses protocolos também para acelerar ainda mais a circunferência abdominal dela, a diminuição de gordura local. A gente sabe que tem algumas gorduras que são muito difíceis de quebrar. Mesmo com dietas, mesmo com tudo, aquelas gorduras são gorduras mais antigas, as células mais adormecidas. E mesmo com exercício físico é muito bom, a gente sempre recomenda, mas são muito difíceis de quebrar. A gente tem alguns atletas também para alta performance que utilizam da ozonoterapia, é muito bom para atleta. Então a gente faz esse trabalho bem completo para as pessoas terem um resultado muito expressivo, curto espaço de tempo, porque a maioria das pessoas hoje vivem ansiosas, querem resultado rápido, e com o resultado elas se motivam ainda mais de continuar. Então esse acompanhamento semanal, a gente vai mostrando resultado, e elas ficam animadas ainda mais de continuar, né? Não tem aquela desistência que normalmente as pessoas têm. Porque a maioria das pessoas que chegam pra gente já tentaram de tudo para emagrecer. Sempre tá bem com sobrepeso. Sempre já tem, mais ou menos. Tem pessoas que querem perder 5, tem pessoas que querem perder 10 quilos, aí tem pessoas que querem perder 70 quilos. A gente tem paciente de todas as formas. Tem um vídeo no Instagram que eu fiz recentemente, um feedback de um paciente, o nome dele é Luiz Onofre. Ele já perdeu 20 quilos com a gente. Ele me disse a gente teve um evento lá na clínica de Cabo Frio, eu tava na correria e tal, ele parou, Arthur, deixa eu te contar uma parada aqui. Aí ele começou a contar, me arrepiou todo esse feedback dele. Eu sempre tenho uns feedbacks assim que nos emocionam muito. Tem uns que quer perder 5 quilos, tem uns que quer perder 10, mas esse dele foi um dos recentes que mais me emocionou. Que ele falou que ele já estava pesquisando cadeira de roda para ele andar, aquela cadeira de roda motorizada. Nossa. Que pessoas com muito sobrepeso utilizam. Ele já estava pesquisando, que ele não conseguia subir a escada lá da clínica de Cabo Frio. Lá são 3 andares, né? Aí alguns procedimentos a gente faz no segundo. A gente teve que fazer alguns procedimentos só limitados nele, porque ele não conseguia subir o segundo andar. E em 3 semanas ele já estava subindo o segundo andar. E ele não tinha comentado com a mulher dele que ele já estava procurando essa cadeira. E ele veio comentar comigo, Arthur, eu já estava procurando essa cadeira, eu desisti da ideia, que eu já estou conseguindo emagrecer muito, né? Porque ele tinha perdido 10 quilos. E foi um feedback impressionante. Ele perdeu quantos quilos? Hoje a última vez que eu vi foram 20 alguma coisa. Aí ele veio que ele morava em Araruama, né? Aí ele veio começar o tratamento dele, continuar o tratamento dele aqui. E quando ele chega lá na clínica é uma graça, né? Que ele fala cada parada que ele começou a fazer, andar de bicicleta, ele voltou a andar, coisa que ele não andava. Pra quem ia comprar uma cadeira de roda? Pra quem ia comprar uma cadeira de roda, voltou a andar de bicicleta, ele me mandou um vídeo lá, a gente tem um grupo também dos pacientes, né? Que um também incentiva o outro, é muito legal isso. E nessa ele mandou um vídeo lá, a esposa dele filmando, a esposa dele super satisfeita, pô, chora, toda vez que nos vê ela chora de emoção, agradece muito, fala que a gente... Mudou a vida deles, né? Foi Deus que tocou o coração dele para acreditar também. Sempre quando a gente faz uma avaliação, né? Eu já fui frente de avaliação, fazia muito. As pessoas não acreditam, né? Que existe algo que consegue mudar a vida de curto espaço de tempo. E ou é uma pessoa... Sem remédio, né? Sem remédio nenhum, sem nenhuma medicação. Não tem aquele efeito rebote, que muitas vezes a medicação que não é bem elaborada acontece. As pessoas chegam lá e não acreditam. Pô, isso é mentira. Mas só que normalmente sempre tem um conhecido que já fez. Hoje Cabo Frio tem muito disso, né? A indicação é demais. Também tem um monte de blogueiro lá que também tem um resultado incrível.
E nessa, um conhecido viu alguém que perdeu tantos quilos lá. Só que ela tá com aquele desacreditar, aquela dúvida, mas dá um voto de confiança na gente. E quando ela começa a perder, ela fala, cara, consegui. E aí fala, pô, depois eu quero um depoimento seu lá. E por isso tem tanto depoimento também lá na nossa página de clientes que conseguiram, que não acreditavam e conseguiram perder peso. E de uma forma rápida, expressiva e muda a vida de um dia para a noite. Tem paciente nosso que... O Fábio é um deles que perdeu 30 quilos também. Ele estava para não embarcar mais, porque o embarque hoje você não pode ser obeso grau 2, eu acho, se não me engano, grau 1 ou grau 2. Você não embarca mais, por causa que alguns equipamentos de segurança não têm limite de peso. Então ele estava com esse sobrepeso, com esse medo de não poder embarcar mais, com excesso de ronco extremo. Ele falou que a esposa dele não estava mais dormindo com ele porque ele roncava muito. Em 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, ele parou de roncar. Eu não lembro exatamente, foi a primeira semana, na segunda semana. Aí ele veio falar comigo, Arthur, ele começa comigo até hoje. Arthur, cara, eu parei de roncar, eu não sei se foi por parar mesmo ou por causa que eu tô emagrecendo, mas obviamente foi porque ele estava emagrecendo. E voltou a dormir com a esposa, a história dele também é bem legal. A esposa dele também não acreditava muito, ele vinha fazer o tratamento, ela ficava no cantinho, Renata. Ela ficava no cantinho lá quietinha assim, aí ele fazendo. Aí na 4ª semana, 6ª semana, ele já tinha perdido uns 15 quilos. Ela falou, eu vim começar meu tratamento também aqui. E ela toda desconfiada. E ele falava, cara, minha esposa é muito desconfiada, ela não acredita, ela só acredita vendo. Só que eu tinha uns amigos também que fizeram aqui, perderam peso. Acreditei e ela não acreditou, só acreditou quando eu comecei a perder peso. Aí foi lá, começou o tratamento com a gente também, ficou bastante tempo lá com a gente. E você já chegou a ser um paciente? Eu fui o paciente, eu perdi 17 quilos com a clínica. Nesse lance da pandemia, eu tenho até algumas fotos minhas lá, alguns resultados meus, tem uns anúncios também com o meu resultado. Na pandemia eu engordei muito, eu fui para 105 quilos. Qual é o seu peso normal? Hoje eu tenho 90, 92, aí eu cheguei com 1,88 m. Mas eu tava muito, muito, muito magro. Aí eu falei, pô, eu voltei a malhar também. Eu perdi foram 17 quilos ao todo. Sem malhar, sem fazer atividade física. Com emagrecendo? Só com emagrecendo. Só com método, com as enzimas, com a alimentação. Isso você já sendo dono da clínica? Eu já sendo dono da clínica. Foi bem no comecinho. Tá. Foi muito engraçado, que no comecinho eu tava acima do peso. O pessoal vinha fazer avaliação. Pô, mas você tá precisando também. Eu falei, não, eu já tô no processo. Já tinha perdido 5 quilos. Foi muito engraçado esse caso. Aí depois, quando eu perdi os 17 quilos, o pessoal, caraca, você mudou. Pô, tudo aqui. Aí eu tenho um antes e depois meu muito bacana, muito bacana. Pô, o pessoal viu, né, que tinha o Arthur antes da emagrecendo e o Arthur depois da emagrecendo. Que eu engordei muito com a pandemia também, foi bem intensa. Mas você acha que o fato de você ter se interessado pelo emagrecimento foi porque você estava sobrepeso? Então, não sei. Um dos pontos que eu sempre gostei de nutrição, eu fui aquele cara que estudava muito nutrição e musculação ao mesmo tempo. Desde 15 anos eu gostava de malhar. Fez computação? Fiz computação, porque eu também gostava de engenharia, da parte de engenharia, TI. Só que eu também não me vi no mercado de computação. Os amigos meus hoje, eu tenho amigos até hoje que finalizaram. Eu fui até o finalzinho, quase terminando a monografia e comecei a empreender. Sempre fui apaixonado. Sempre fui apaixonado por empreender, né? E hoje estou aí, né, com as 3 clínicas. Aí nesse meio tempo também, aí voltando, eu fiz o meta, emagreci e tal. E aí a pessoa começou a ver, ter clareza que dá para fazer. Eu, como dono da Emagrecendo Cabo Frio, tive esse resultado e esse resultado me pôde provar para as pessoas. Eu mostrava em foto, né, ó, esse era eu, esse depois foram 10 semanas, 15 quilos e depois eu perdi mais 2. Aí eu mostrava, ó, em 10 semanas eu perdi 15 quilos, olha que diferença. A pessoa, pô, maneiro. Aí nessa a gente foi indo. Até esse boom que a gente deu hoje, a gente é muito conhecido no Cabo Frio, Araruama também está crescendo bastante em pouco espaço de tempo. Mas vocês têm acompanhamento psicológico também por conta da ansiedade? Então, as nossas biomédicas, as nossas nutris fazem um trabalho bem... Não temos a psicóloga lá, eu tenho muita vontade de botar, mas ainda não colocamos ainda. Mas a Nutri, as biomédicas fazem esse papel bem de perto, assim, de entender o cliente, entender a dor do cliente e tentar...
com essa dor, tentar ver que o resultado dele vai ser muito mais expressivo. A gente sabe que hoje que grande parte das pessoas estão com depressão, não só pela depressão em si, mas pela falta de hormônio de serotonina que é produzida no intestino. Então, tudo isso influencia para a depressão. A gente já teve grandes pacientes que estavam com um quadro de depressão, diminuíram bastante esse quadro. Pela reeducação alimentar, pela diminuição do peso. Então, tudo isso é alinhado. A gente sabe, eu sempre, nos treinamentos eu falo com as meninas, chegam pessoas extremamente estressadas lá, extremamente com baixa autoestima, e a gente tem que entender que aquilo vai ser normal pra gente, aquele é o nosso normal, a gente tem que acolher aquelas pessoas de uma forma muito humanizada. Todo treinamento eu falo, cara, a gente é uma clínica, a gente é o que a gente é hoje por causa do nosso atendimento ultra-humanizado, não só humanizado, mas ultra-humanizado, que a gente acolhe cada paciente. Eu sei a maioria dos casos de cada paciente que tem lá. Se tem algum paciente com problema, eu sento na sala e tento resolver o problema do paciente. Então, eu tento estar sempre muito por dentro de tudo. Hoje a gente tem a supervisora em cada clínica, hoje a gente tem uma equipe bem grande em cada clínica, mas eu tento estar por dentro de tudo para a clínica rodar de uma forma muito, muito, muito certinha, né? Que ninguém saia lá com algum problema. Então, esse é o nosso maior desafio hoje, que tudo ocorra de forma bem ordenada e que o problema que tenha, a gente consiga resolver. Mas tem alguma contraindicação? Tem algum problema que possa acontecer? Então, pode acontecer alguns problemas, vamos lá. Contraindicação, pessoas com câncer ou com diagnóstico de câncer próximo, a gente não faz, por quê? Não pelo método, mas se der algum problema com a pessoa, dela mesma, ela pode culpar o método como algum causador. Então tem alguns problemas que a gente sabe que não vai acontecer, que o Dr. Edson, como o dono da rede, ele sempre falou, ele já tem 37 anos de história, né? Então, provavelmente já deve ter acontecido alguma vez. Uma pessoa que, sem ou com o método, aconteceu alguma coisa e ela culpou o método por ter sido bem próximo o ocorrido. Entendeu? Um exemplo, já aconteceu lá na Clínica Free, tem tá com todo mundo com um vírus, um surto de algum vírus lá, a pessoa achar que foi o método que enfraqueceu ela, mas tava todo mundo ali com baleado, né? Mas fora isso, o risco é mínimo do método. A gente tem lactantes também que a gente não usa o uso de enzimas também por esse risco de diminuir a produção do leite. Ela poder culpar as enzimas pela diminuição, mas às vezes é uma diminuição da própria mulher mesmo. Então não é que o método tenha alguma interferência, mas a gente diminui o risco da pessoa achar que foi o método. Entendi. Entendeu? O método é sensacional, tem vários estudos científicos. Um estudo que eu acho muito legal é o estudo da revista Healthcare, que é uma revista dos Estados Unidos, uma das mais famosas que tem. Para você ter uma noção, para o estudo ser publicado nessa revista, dura de 4 a 6 anos e o nosso método foi publicado na revista. Então, é um estudo muito intensivo em cima do que eles publicam lá e o nosso método foi publicado lá como um artigo científico. E são mais outros inúmeros métodos, o Dr. Edson fala que são mais de 100 estudos científicos em cima do método para essa validação. Então, isso é bem legal que a gente pode mostrar, né, entregar esse método com total confiança. Então, é basicamente isso. As enzimas também são testadas muito. A gente tem um teste muito rígido de qualquer coisa que tem um mínimo de risco que a gente não trabalha. Às vezes tem uns franqueados que falam, posso dobrar a quantidade de enzimas que eu utilizo um paciente? Doutor Edson, pode, mas você vai aumentar o mínimo de risco que a gente tem. Dobrando já não tem risco, não tem tanto risco, mas a dosagem adequada é o que a gente minimiza todos os riscos. Entendeu? Então, uma metodologia bem completa e bem baixo risco, né, que a gente fala. E vocês também, assim, vocês controlam e tentam controlar a relação de alimentação do paciente? Sim, total. E o método 4 fases foi criado, né, uma lista de alimentos que a gente vai dividir em 4 fases, basicamente.
Cada semana, dependendo do paciente, a gente libera certo tipo de alimento. Como assim? Exemplo. Um exemplo. Começou hoje, a pessoa foi lá... Começou hoje, foi lá. Aí a Nutri dá uma lista de alimentos que ela vai poder comer. E nessa lista tem várias receitas em cima desses alimentos. E alimentos simples, dia a dia. Ovo, frango, legumes, algumas verduras. Então ela dá uma lista desses alimentos que ela vai poder comer com variações. Ou seja, um exemplo, café da manhã, a pessoa poder fazer um omelete bem recheado, um exemplo. Tem pessoas que têm uma certa fome, tem outros que têm outra certa fome. A gente não limita a quantidade, ou seja, ela pode comer à vontade aquela quantidade. A gente limita o mínimo de proteína que a pessoa deve comer, que é pelo menos 1 grama por quilo de peso, e o restante não, o restante você pode comer à vontade, livre. Aí a pessoa não fica com aquela limitação de que normalmente nas dietas tradicionais tem, né? Certa quantidade, 100 gramas disso, 50 gramas disso. Nossa, não, nosso quilo é liberado à vontade. Aí, segunda refeição, tal coisa, a gente libera. E também a gente suplementa com alguns vitaminas e minerais. Vitamina de A a Z, que eu sempre falo que é para a vida. A gente não consegue consumir a quantidade necessária de vitamina de A a Z no nosso dia a dia. Então eu falo que vitamina Centro, Labitan, qualquer uma desses. Para mim isso é para a vida. Deveria tomar essa suplementação de vitaminas para a vida. Até um whey protein também, dependendo do caso, se a pessoa come muita pouca proteína, a gente indica... Isso é mais para suplementar uma alimentação falha, que a maioria das pessoas hoje no Brasil tem. Não... Isso toda semana, então? Tipo assim, na primeira semana, a nutricionista libera um tipo de uma certa alimentação. O método é dividido em 4 fases. É um mês, né? Praticamente. Mais ou menos, porque a fase 2 dura mais um pouco, depende do paciente. Não é toda semana que muda. Não é toda semana que muda, Depende do paciente, a gente volta, a gente vai pra frente, a gente anda. É meio que um joguinho, assim, dependendo do paciente, a gente vai trabalhando essas fases. E as 2 últimas são a fase da manutenção. Qual a importância de cada fase? O grupo 1 e 2. A gente perde peso até o peso ideal dela e o grupo 3 e 4, né, a fase 3 e 4, mantém esse peso pro resto da vida. Por isso que a maioria dos nossos pacientes perde peso e depois ou continua perdendo peso até o peso ideal dela ou mantém esse peso pro resto da vida. Às vezes volta para fazer algum procedimento estético, alguma gordurinha que quer trabalhar ali, uma celulite. A gente também tem o Botox que... nosso querido amigo Chá vai botar. Nosso Chá vai botar. Então, a gente tem também todas essas linhas de protocolos que o paciente faz a vida dele lá, né? Mas a nutricionista, ela consegue saber se naquela semana o paciente meio que... Conseguimos. Cumpriu. Sei lá, primeira semana você tem que fazer essa lista de alimentos aqui. Exatamente. E aí volta na outra segunda, né? Um exemplo assim. Ela consegue ver se a pessoa cumpriu ou não. Consegue. Como? Por que a gente dá o certificado de garantia? Como é que a gente vai saber se você seguiu certinho todas as orientações? Perfeito, muito bom. A gente tem um check-up urinário. Que nesse check-up a gente consegue ver como é que estão os níveis... acho que são 10 níveis. E com esses níveis a gente sabe se você comeu certinho todas as nossas orientações ou não. Entendeu que legal? Então a gente consegue dar esse certificado. Nessa volta da pessoa lá, a pessoa faz um xixi. Faz o check-up urinário, a gente vê até o consumo de água, se está pouca, vê se está com... Isso vê na hora, a pessoa faz xixi e vê na hora. Na hora. Então, o check-up é uma fita com... Tipo de gravidez. Todo mundo fala, vou fazer meu teste de gravidez. Só que é um pouquinho diferente. São vários quadradinhos, cada quadradinho tem uma reação com a urina. E se a urina tiver com, por exemplo, muita glicose, a gente sabe que está com muita glicose. Reagiu ali. Está com a urina muito forte, com pouca densidade de água. A gente vê ali a reação dela num quadradinho. Está com... São vários fatores, esqueci o nome de todos. Mas tem de pedra nos rins, risco de ter pedra nos rins, tem ali. Entendeu? Então, vários fatores a gente consegue analisar ali, até orientar alguma busca de algum profissional mais especializado nessa área. Consumo de água é muito, você vê. Eu bebi água a semana inteira, hoje eu bebi pouca. Normalmente a pessoa não bebeu provavelmente água a semana inteira direitinho. Mas também a gente tem um controle muito legal desse consumo de água, que é muito importante, então a gente sempre vai orientando a beber cada vez mais água. E as pessoas... Água é costume, né? Eu sempre falo isso. Você costuma beber água bastante, você vai beber água pro resto da vida bastante. Então a gente vai indicando e a pessoa começa a ter esse costume. Já tive pacientes que tinham nojo de beber água.
A gente teve que entrar com água saborizada para ele começar a entender que a água é saudável. Então, deixa eu contar, são cada paciente que eu amo todos, mas cada um tem uma limitação muito grande. Tanto na dificuldade alimentar também, pacientes com paladar infantil, que a gente chama, né? Como assim? Só come doce, só come aquelas coisas que normalmente crianças comem. E levou isso pra vida. Aquele famoso paladar infantil. A gente tem que ir reeducando ele, reeducando de uma forma bem leve também, porque é uma mudança muito brusca de hábitos. A pessoa se assusta, não consegue absorver, né? E nossa ideia é ela conseguir absorver essa alimentação como uma metodologia de vida e que a gente mude aquela vida dela, né? São inúmeras vidas, foram mais de 1.500 vidas mudadas lá na Emagrecentro e espero que seja muito mais, cada vez mais, né? A gente consegue mudar. E para quem que é Emagrecentro? Cara, para quem que é? Qualquer pessoa que esteja acima do peso ou queira melhorar alguma coisa no seu corpo, a gente consegue melhorar. Desde celulite. Ah, meu corpo é ideal, Arthur. Você tem uma celulite que te incomoda, tudo que te incomoda a gente consegue melhorar lá. A gente consegue trabalhar vasinhos, a gente consegue trabalhar celulite, a gente consegue trabalhar gordura localizada, a gente consegue trabalhar, nosso foco principal é perda de peso, a gente trabalha parte facial, envelhecimento, botox, preenchimento. O que mais que a gente trabalha? Tem tanto aparelho lá, cara, tanto aparelho lá. Para gordura localizada também. Toda a parte de emagrecimento e estética a gente trabalha. Toda essa parte a gente trabalha. Todos os aparelhos de última geração a gente tem lá na clínica. Então, todo mundo que quer alguma coisa, quer melhorar alguma coisa no seu corpo, a gente consegue. Estria também, algo que a gente consegue reduzir bastante. E no caso da pessoa que quer começar um tratamento para perda de peso. Perfeito. Ela chegar lá, que já vai começar o tratamento ou não? Já tem que ir com um exame de sangue atualizado? Então, basicamente isso. O que a gente precisa? Hoje, como a nossa procura é muito grande, a gente precisa marcar uma avaliação. Ou a gente entra no Instagram, ou no Facebook, ou no nosso próprio WhatsApp. A gente tem uma equipe só para marcação de avaliações. A gente tem 3 pessoas só que marcam essas avaliações. Ou tanto para Cabo Frio, tanto para Aruama. E marcou a avaliação, a gente acha um horáriozinho na nossa agenda. De meia a 1 hora, normalmente leva essa avaliação, que é bem completa. A gente destringe muita coisa para a pessoa entender. E a partir dali a gente, Arthur, gostei do tratamento, quero começar. Dependendo da nossa agenda, a gente consegue começar até no dia. Dependendo do dia seguinte, a gente já marca para esse início. Entendeu? Mas aí a pessoa não precisa fazer assim, nenhum tipo de exame aí específico, vai fazendo durante o tratamento. Primeiro ponto, ela vai para a nutricionista. A nutricionista vai ver alguns pontos dela. Se achar que ela tem a necessidade de fazer o exame, ela vai pedir o exame antes. Se não, normalmente é no meio do tratamento. Às vezes tem pessoas que estão hiper saudáveis que nem precisam fazer esses exames. Tá mesmo com a alimentação desregulada, entendeu? Mas a maioria a gente aconselha a pedir o exame, porque pode ter alguma coisa ali que a gente precisa melhorar. E aí ali vê tudo? Vê tudo. O exame é completo. Um hemograma, são vários pedidos que a gente faz, que até alguns mais dependendo da pessoa, que a gente analisa o que pode ser que esteja atrapalhando. Às vezes não é nada, a maioria das vezes não é nada, é alimentação mesmo incorreta. Ou ansiedade, né? Ansiedade que a gente trabalha, ansiedade é um dos pontos hoje muito forte, que a maioria das pessoas vem com essa queixa, e a ansiedade não trabalha só por que a ansiedade é tão ruim para o emagrecimento? Primeiro, vontade de comer a todo momento. Segundo, a ansiedade aumenta o estresse, aumenta o cortisol. O cortisol diminui nosso metabolismo. O que o hormônio cortisol entende? Nosso corpo não entende que a gente está com ansiedade por alguma coisa que vai acontecer. Nosso corpo entende que é um medo. E o que o nosso corpo faz com o medo? Ele guarda energia porque ele não sabe a próxima vez que a gente vai se alimentar. O medo nada mais é do que o corpo entende como guardar energia, porque eu não sei quanto tempo após esse medo eu vou conseguir me alimentar. O que é esse guardar energia? Diminuir o metabolismo. É o metabolismo reduzindo o gasto calórico dele, então ele reduz o gasto calórico com excesso de cortisol no nosso corpo. O processo de emagrecimento fica mais lento. Mais lento ainda. Então, por isso que é tão importante a pessoa não ter uma vida muito estressada, né? Entender esse estresse dela. Por isso que o autoconhecimento também é bem legal, né? No processo de emagrecimento.
e que você sabe o que te estressa, você entende o porquê você está assim e muitas vezes consegue reagir de uma forma não tão estressante com cada situação do dia a dia. Então, hoje, um dos maiores causas aumento do peso de pode sobrepeso ser a ansiedade. seria ansiedade, estresse e ansiedade. Estresse, ansiedade, a alimentação incorreta. Um dos pontos também que a gente vive dessa vida doida, né, é o de ter alimentação muito fácil, alimentos rápidos e ultraprocessados que nosso corpo absorve de uma forma muito rápida. A gente fala de alto índice glicêmico. Hoje os alimentos, qualquer alimento que a gente come hoje, normalmente, né, os de fácil acesso, é altíssimo índice glicêmico. O que é isso? Nosso corpo absorve muito rápido. Uma colher de açúcar. Nosso corpo não tem dificuldade de metabolizar isso. Colher de leite condensado, um pote de açaí. Nosso corpo metaboliza isso muito rápido. Ou seja, absorve ele, joga na nossa corrente sanguínea muito rápido. Então, com isso ele absorve muito rápido e estoca muito rápido também. E isso também tem muito ligado ao ciclo da fome. Por que a gente sente fome muitas vezes ao dia? Por causa desse pico de glicemia, nosso corpo ideal é ter nível de glicêmico equilibrado, né? Por isso que normalmente os nutricionistas indicam comer de 6 em 6 horas, porque dá um pico, alimentou, deu um pico de insulina no nosso corpo, desceu. E nesse tombo da insulina que a gente sente fome. Ou seja, comer um brigadeiro, 10 minutos depois você vai estar com outra fome de novo, porque deu um pico de insulina muito rápido, também desceu muito rápido. A velocidade que ele sobe é a mesma velocidade que ele desce. Entendeu? Igual uma onda mesmo. E nessa descida dele ele sente a fome. Come de novo outra besteira, sente fome, come de novo outra besteira. Então, quando a gente faz essa alimentação espaçada de 6, 7 vezes, que normalmente os nutricionistas de alta performance fazem, a gente diminui essa onda. E a distância da onda, do pico para baixo. Distância da onda. E a altura também. Quando o alimento é de alto índice glicêmico, a altura da onda é muito alta e é curta. Que é, no caso, açúcar. Muito açúcar no corpo, exatamente. E açúcar de fácil absorção. Então, quando o nutricionista ele bota uma alimentação de baixo índice glicêmico, um exemplo, uma batata doce, uma aveia que tem muita fibra, diminui a glicemia, ou alimentos que com um médio índice glicêmico, com uma proteína ou com uma fibra, com bastante fibra, também consegue diminuir esse índice glicêmico do alimento. Por isso que é sempre bom, se a gente está na dieta de equilíbrio. E com isso não sente tanta fome. Não sente tanta fome, o alimento não é absorvido muito rápido, nosso corpo vai absorvendo ele aos poucos, exatamente. E o nutricionista bota alimentos assim numa dieta tradicional. E curte espaço de tempo para quê? Para a gente subir, diminuir a quantidade do alimento, ou seja, também não tem esse pico muito alto e consome várias vezes ao dia. Qual que é a dificuldade disso? A gente conseguir fazer 6 alimentações num dia. Pô, a gente tomou um café, logo depois a gente vai tomar uma fruta. Uma fruta, depois vai almoçar, depois ainda tem mais 5 refeições pela frente. Num dia a dia agitado é muito difícil isso, mas isso é o perfeito, isso é o cenário ideal. O que eu falo, o cenário ideal é você ter pelo menos 6 marmitinhas ali. O ideal é você preparar suas marmitas para a semana. Esse é um cenário lindo. A gente sabe que é bem difícil fazer isso no dia a dia. Por isso que a emagrecendo tem a metodologia que é mais facilitada isso tudo, né? Fazer sua alimentação para a semana e saber o que você vai comer a cada hora. Muitas das vezes, a maioria das pessoas não sabe o que vai comer na próxima refeição. Entendeu? Muito difícil você saber o que você vai comer mais tarde. Não sabe. E quantos emagrecentos você tem hoje? Você falou que são 3? Hoje são 2 emagrecentos e a gente teve a aquisição da Mais Laser, que é uma... Você conhece da Ana Hickman? Ah, sim. É uma clínica de depilação a laser, focada em depilação a laser. A gente teve a aquisição dela em Cabo Frio. Ela estava um pouquinho mal das pernas e como o proprietário dele... A gente já fez uma parceria uma vez, eu e o antigo proprietário. Ele gostou da minha gestão, ele ofereceu ela para mim. A gente ficou em negociação durante uns 6 meses e acabamos tendo essa aquisição da Mais Laser também. Então, emagrecendo são 2? São 2 emagrecentos e a Mais Laser hoje. E aí, a de Cabo Frio fica onde? De Cabo Frio fica bem em frente, pertinho da rodoviária, sabe a rodoviária de Cabo Frio? Bem pertinho, entre o Cicle e a Fratelo de Móveis, perto ali do Correio. Bem de frente pro Correio. E a daqui de Araruama? De Araruama fica no Coqueiral, na frente daquela boate antiga 022, que hoje é a Boate King,
Fica bem ali. E aí, para as pessoas marcarem, como é que faz? Então, o ideal para marcar hoje, para mim, que o mais fácil é entrar no nosso Instagram. Nosso Instagram é @emagrecentro Cabo Frio e o de Araruama é @emagrecentro Araruama RJ. Só nos procurar, manda uma mensagem, segue lá. Provavelmente se seguir, a gente já vai entrar com uma mensagem. Então... É só a pessoa chegar, mandar mensagem no direct. Manda mensagem, agenda uma avaliação, agenda o melhor horário para você. A gente trabalha em Araruama até o sábado, até 1h. De segunda a sábado. De segunda a sábado. Segunda até de 9 às 7, sábado de 9 às 1h. Legal. Cabo Frio a gente trabalha de segunda a sexta mesmo. Porque sábado a gente já tentou trabalhar, todo mundo só quer praia, né? Depende da cidade, né? Uhum. Então aqui tem um bom horário de atendimento. Um bom horário. Todo mundo pode ser atendido, a gente fala. Tem gente que trabalha de 9 às 6, tem 7 para ser atendido lá. Ou sábado. Ou sábado, quando não trabalha sábado. Ó, Arthur, espero que você tenha gostado. Adorei. Prazer ter aqui você. Conhecer um pouco mais da Emagrecentro, né? Que eu tenho pessoas que já falaram para mim, olha, tem que ir na Emagrecentro, é muito legal. Então vamos chamar ele. Eu vou te fazer um convite para você ir lá conhecer, vai fazer os procedimentos lá por nossa conta. Oh, vamos sim, vamos sim. Sim. Obrigada. Mas espero que você tenha gostado, adorei conhecer, adorei saber que tem esse método, né, de pessoas que querem emagrecer sem a questão de medicamentos pesados, sem essa neura, né, que hoje em dia tem muita, de só emagrece quem toma remédio. Exatamente. Tem um emagrecimento saudável que a gente fala, saudável e humanizado. Ó, espero que você tenha gostado, muito obrigada. Adorei, um prazer ter aqui, hein? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Um beijo, até a próxima. Fui!